No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o deputado federal Eli Correia, filho do DEM de Guarulhos. Bom dia, deputado. Bom dia, Pedro Notário. Bom dia, Radar de Notícias. Estava com muita saudade de vocês aqui também. A gente não consegue dar aquele abraço, né, apertado, mas daqui a pouco passa, viu, Pedro? Eu vou te dar um abraço, quero ir na padaria junto com você também. Morrendo de vontade. Um beijo, Carlinha. Um beijo a todos que fazem parte dessa produção maravilhosa, viu? Deputado, como é que está Brasília? Hoje se fala muito em adiamento das eleições, deputado. Sim, verdade. Ontem mesmo o próprio presidente Rodrigo Maia, claro que existe esse debate dentro de Brasília e a gente sente que não sabe quando vai terminar isso, né? Hoje mesmo nós estamos num quase lockdown, com esse feriadão de São Paulo. Guarulhos não aderiu, mas de São Paulo, a própria Baixada Santista interrompendo ali, tentar, acho que a última medida para não chegar no lockdown, né? Mas, enfim, Brasília continua, eu acho que o protagonismo da Câmara dos Deputados está bem grande, por essa confusão mesmo do próprio presidente Bolsonaro, que às vezes acaba não dando esse exemplo necessário para o nosso país, sabe? Todas as autoridades, o próprio ministro, ex-ministro Mandetta, já dizia, vamos focar na ciência, e acaba tendo uma opinião pessoal que acaba confundindo a população. Eu saio ou não saio? Eu ouço do governador Dória ou ouço o presidente Bolsonaro? Mas Brasília continua tocando, através do próprio Rodrigo Maia, em relação a algumas pautas importantes e, basicamente, coronavírus, né? Não tem outra situação a não ser isso. Só que estamos votando remotamente, né? Através dos aplicativos, do aplicativo do Infoleg da Câmara e das reuniões por Zoom, né? Que às vezes acaba saindo cada coisa também no Zoom, que é um absurdo, né? Pessoa que esquece o celular ligado, filho chamando. Então é complicado, né, Pedro? Bom, e esse namoro do presidente Bolsonaro com o Centrão? Olha, isso é o toma lá da cá, que ele sempre falou que não ia ter e agora está querendo abrir, já está abrindo, né? Eu acho que o Fundo Nacional da Educação, o FNDE, já está sendo negociado, se já não foi até anunciado mesmo quem será o titular dessa pasta, e é um fundo muito importante, porque você trata diretamente com os municípios, né? Às vezes é uma doação de ônibus escolar, então é uma política, aquela velha política, né? Então o Bolsonaro não teve saída a não ser já chamar o Centrão e abrir o diálogo, né? Porque senão ele não consegue governar. E tá difícil, muito, muito difícil para ele. E foi indicação do ex-deputado federal, o Boy, né? É o Valdemar da Costa Neto, né? PL, que tem sabe assim, foi condenado no mensalão e não teve escolha. O PP também se aproximando cada vez mais do próprio Bolsonaro. O Democratas, não. Democratas, através do Assemineto, presidente nacional, não vamos fazer parte. Apesar do próprio presidente Bolsonaro pincelar algumas pessoas, como ainda está lá a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, o próprio Onyx, Aleluia foi para Itaipu. Então, existem alguns quadros que o Bolsonaro pincela, né? Uhum. E é a vontade dele mesmo de voltar à criação da Secretaria da Segurança Pública, né? Desmembrar do Ministério da Justiça e que outro democratas que talvez assumiria, que seria o ex-deputado Alberto Fraga, muito próximo do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro colocava o Mandetta na cota do DEM, né? Colocava, mas não era bem assim. Não era, né? Não era bem assim. O Mandetta, é claro, uma pessoa super ligada, um amigo pessoal, uma pessoa muito capacitada, mas não fomos consultados para isso, não. Bom, vamos falar aqui de Guarulhos, São Paulo, deputado. O senhor é bem próximo do governador Dória. Como é que observa? Há algumas pessoas que elogiam Dória e outras que criticam o Dória. Como é que o senhor observa isso? Pedro, é uma situação muito complicada o que nós estamos vivendo. Nós não sabemos exatamente o tamanho dessa devastação que esse vírus vai causar. Já está causando, mas vai causar ainda. Eu tive a oportunidade de conversar com o próprio vice-governador Rodrigo Garcia, algumas semanas atrás, e ele me confessou assim, eu falei, e aí, Rodrigo, alguma perspectiva de abertura? Ele falou, olha, nessa semana eu fiquei comprando caixão, comprando saco de defunto, geladeira. Então, assim, a perspectiva do próprio governo, baseado na ciência, é que isso ainda não atingimos ainda o pico. Isso é muito preocupante. Eu acho que a última cartada realmente é agora, nesse feriadão que está acontecendo, né? Para tentar ver se consegue baixar. Estamos próximos à superlotação. Então, assim, é claro que eu entendo perfeitamente que a economia está travada, muitas empresas estão quebrando. Agora, o que se faz numa situação dessa? Prioriza a vida ou o emprego? Olha que situação bem difícil, né? Mas o próprio governador está priorizando a vida.
tentando de todas as formas reunir empresas que colaborem, mais do que isso, acho que recursos para que foque nesse atendimento que ainda não chegamos no pico. Agora, deputado Eli Correia, a situação em Guarulhos em relação a emendas, o senhor tem anunciado emendas para Guarulhos? Tenho. Você sabe, Pedro, que até gravei até uns vídeos, né? Até pus antes da pandemia, para não falar que eu estava sem máscara. Hoje a gente tem que tomar cuidado, mas as emendas foram liberadas, algumas emendas antigas, mas agora mesmo, na época do coronavírus, eu consegui agora 500 mil para o JJM, mais 500 mil, Bom. mais 500 mil para o Stella Maris, mas emendas que já saíram também foram para a área de pavimentação, aí, principalmente assim, as ruas aqui do centro. Não era a minha intenção, porque eu acho que a prioridade é a periferia, mas aí cabe à prefeitura decidir onde que se aloca esse recurso. E asfaltou. Então, Renato Maia foi emenda sua? Foi emenda minha. Tem algumas ruas que sim, outras não, mas grande parte eu até gravei. São Gabriel, Capitão Gabriel, ali perto do Fórum, ali todas são emendas nossas. Mas para o próprio Tomeuzão, fiz um vídeo para o próprio Tomeuzão, que está abandonado, né? Ali é um absurdo. Então, poxa, a gente está feliz que aquilo é o símbolo da cidade, vai voltar a ter competições. Agora, é interessante que nós não temos estímulo para mandar emendas também para Guarulhos. Não há nenhum tipo de comunicação entre a prefeitura e o nosso mandato. Não? Não há nenhum tipo de comunicação. E às vezes acho até, eu acho que o mínimo que seria digno da própria prefeitura é dizer, essa emenda foi enviada pelo deputado Eli Correia Filho, pelo deputado tal, mas não há isso também. E aí você percebe que eu já não vou fazer mais isso, eu não vou enviar mais emendas para a prefeitura, é diretamente para associações ou entidades ou hospitais, que isso a gente sabe que vai ser bem aplicado. Aqui a gente não tem controle. Eu fico muito impressionado com a prefeitura de Guarulhos. Como assim? Primeiro que é uma prefeitura, com todo respeito, medíocre. Eu acredito que nunca passamos por um momento que estamos passando aqui. Esse absurdo da compra de máscaras, dessa tenda questionada, do cheque em branco de R$1 bilhão e 100 milhões, 1 bilhão e 100 milhões de reais, que isso são os vereadores da base culpados também. Isso me deixa muito indignado, triste, não só pelo mau gasto do dinheiro público, mas a falta de planejamento e o respeito ao ser humano, principalmente agora. Isso eu comento com muitas pessoas, toda vez que eu falo, Eli de Guarulhos, pô, Guarulhos está mal, hein? Guarulhos está mal, hein? Pô, que lambança que fez ali. Poxa, passamos 4 anos, vamos fazer um comparativo, Pedro? O que mudou? Absolutamente nada. Agora, notícias estão bombando pelas mídias nacionais aqui sobre a nossa cidade. Então isso me entristece, sabe? Isso não é um espírito público que deve ser norteado por uma pessoa que comanda uma cidade. Então o senhor não pretende mais enviar verbas para a prefeitura e sim diretamente para as entidades de Guarulhos? Diretamente para as entidades, confio muito mais, não tenha dúvida disso. Converso diretamente com as entidades, onde vai ser aplicado, de que forma. Então todas as minhas emendas a partir de agora, tanto agora do próprio coronavírus, eu podia enviar para a prefeitura. Não, diretamente para o hospital, diretamente para quem precisa. Agora, há uma preocupação, deputado Eli Correia, em relação ao governo do estado e os hospitais estaduais, o Padre Bento e o Geraldo Secap. Seria possível o senhor conversar com o governador e o vice, o Rodrigo Garcia, a respeito disso? Sem dúvida. É claro que eles estão super atentos também, porque, independente de qualquer coisa, a São Paulo e Grande São Paulo, onde está o grande epicentro do coronavírus no país. É claro que eles precisam, de todas as formas, encontrar saídas para que aumente leitos, aumente UTIs, para que absorva não as pessoas que estão mesmo na própria Grande São Paulo, mas até quando chegar o momento da própria capital, vai ter que vir para outros hospitais. Então tem que ter uma estrutura e eu não tenho dúvida que eles estão atentos a isso, estão de olho e vão ajudar. E como é que o senhor observa o desempenho do presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro, assim, eu acho que ele legisla pela causa própria. Às vezes eu brinco que é brincadeira, sabe? Parece que o Bolsonaro, o governo dele é ele e a família, né? Ele não ouve ninguém, não há um assessor que possa orientá-lo, e isso prejudica demais o andamento. Eu vi uma charge esses dias que eu achei engraçado. Puxa, que besteira que eu vou fazer hoje, sabe? Poxa, vamos usar paz, a gente precisa de paz. Nesse momento precisa de uma liderança. Claro que não vou comparar com outros países do mundo, mas todos os países que estão se dando bem, primeiro, há uma liderança clara e forte e que as pessoas respeitam. Agora, fica muito difícil para a pessoa respeitar essa volatilidade que ele tem no dia a dia.
sabe? Julgando a imprensa, E a mandando calar a boca, né? E aí, a partir do momento que ele desautoriza o próprio ministro da Saúde, né? Pois é. É constrangedor, né? Constrangedor. Aquela cena do próprio Taishi, quando o jornalista pergunta para ele sobre a liberação dos salões de beleza. Puxa, aquilo, eu fiquei constrangido. Eu também. Eu fiquei constrangido por ele. Ele deve ter pedido demissão ali. Ali. Falou, ó, não estou sabendo, estou fora. Então, assim, é preocupante. Agora, eu acho que o próprio governo do Estado está fazendo a sua parte. Certo ou errado, está tomando uma atitude. Eu acho que é isso que importa. E não ficar supondo que talvez uma cloroquina resolva a vida de todos nós. Não existem estudos comprovados sobre isso. Então, vamos seguir a ciência. Engraçado que o Bolsonaro falava do nióbio e agora fala da cloroquina, né? Esqueceram do nióbio. E tem também a Anitta, né? Que o próprio ministro da Ciência e Tecnologia bate, que é ele fez um suspense, agora vai virar a Anitta, que é um remédio revolucionário. Não é por aí, né? Okay. Obrigado, deputado Eli Corrêa. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Radar. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Olha, eu queria só, primeiramente, agradecer, dizer que eu estou sempre à disposição, fiscalizando. Eu só gostaria de realmente pedir para a população de Guarulhos ter um foco muito grande naqueles que fiscalizam a cidade. A cidade está abandonada, não é referência para o Estado. Eu fico muito triste por ver experiências da Grande São Paulo, não vou nem para longe, da Grande São Paulo, de sucesso. Cidades como São Bernardo do Campo, poxa, inaugurou um super hospital por um valor menor que a tenda que foi inaugurada aqui, sabe assim, preocupado com o próximo. E aqui a gente vê que existem outros tipos de preocupação, uma preocupação que não é condizível ao momento que a gente está vivendo de coronavírus e um momento político de mudança. 7h44, um rápido intervalo, produção.